Top 5 filmes de fantasia que todo cristão deveria ver e aprender algo. Simval, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Queria te apresentar, amigo meu, Asa. Opa, pera aí, calma, só, calma, abafa o caso. Chama a vinheta e vamos pra frente. Muito bem, Simval, temos aqui a sua ilustre presença, pastor Simval Filho, Lagoinha Osasco, editora Lion, né, um especialista em assuntos geek. Né? Queria dizer que é uma honra tê-lo aqui sempre. A honra é minha, obrigado pela deferência. Eu diria que eu sou o pastor mais geek do Brasil, mas tem você. Então... o Léo não está aqui hoje, vai ficar em Tem o Léo, desculpa, Léo. Abaixa aí, Léo. O que é um filme de fantasia? Explica para a audiência. Difícil resumir, mas vamos tentar. Um filme de fantasia, né? Aquele tipo de aventura que cria um universo imaginário que tem paralelo com algo que já existe. Isso. Por isso que a gente vai aqui comentar sobre alguns desses que tem algum paralelo que a gente pode extrair lições bíblicas. Isso, porque tem paralelo de todo tipo. Aqui nós vamos trazer o paralelo, não quer dizer que são 5 melhores filmes da história do cinema, mas são 5 recomendações. Você que gosta de fantasia e quer, através da fantasia, fazer um paralelo com as Sagradas Escrituras. Então, em quinto lugar... Quinto lugar, um filme que marcou a sessão da tarde de muita gente na década de 80 e 90. Que filme que é? Goonies! Alô, Spielberg, produtor executivo do filme. Produtor executivo. O Goonies, ele tem um elemento muito interessante dessa lista, que vai ter outro que vai ter também, que os protagonistas são crianças. Crianças, exatamente. Né? O Goonies é o nome que é dado para um grupo de crianças, eles se autodenominam, né, uma equipe que tem uma missão de achar o tesouro do pirata Caolho, o Willy Caolho. E ali você tem vários atores que no futuro ficariam famosos, tipo o Sean Astin, o Josh Brolin, o Thanos, né? Tá nesse filme também. O Sean Astin lá do Senhor dos Anéis. Isso, que recentemente ganhou o Oscar, né? O Dan King, né? Que ganhou o Oscar por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Tá nesse filme, ainda todo mundo muito... Ele foi resgatado, né, recentemente. Exatamente. Né? E esse filme, ele fala muito sobre temas muito caros, né, pro cristianismo. A amizade, o companheirismo, aonde que está o nosso verdadeiro tesouro. A coragem, né, de você sendo pequeno, as crianças, enfrentar desafios que são maiores do que você. A Bíblia nos fala que nos deu espírito de poder, né? Não de coragem, não de covardia. Então é um filme para toda a família, todas as idades, que traz esse valor, né? Da família, da coragem e do verdadeiro tesouro. Eles estavam atrás de um tesouro, mas eu não descobri que o verdadeiro tesouro está nas relações. Quarto lugar. Quem que está em quarto lugar, Simval? Quarto lugar... História Sem Fim! História Sem Fim. Que clássico, gente. Da mesma época, nos 80, 85. Se o Goonies é um dos grandes troféus da Sessão da Tarde, História Sem Fim é o do cinema em casa do SBT. Verdade. Né? A História Sem Fim foi o SBT ter reprisado esse filme. Mas é um filme de fantasia que fala a respeito de que o universo de fantasia está acabando, que as pessoas deixaram de acreditar. Né? Então fala sobre fé. Exatamente, simboliza a nossa busca pela fé, a necessidade que nós temos de encontrar a fé, que é o sentido, a fé em Cristo, que é o sentido da nossa existência. E aí você tem esse menininho que ele começa a ler a história e a sua leitura, a sua ação vai fazendo com que esse mundo que está colapsando, né, possa ter alguma chance de sobreviver. Da mesma forma, a fé, ela tem o poder de fazer as coisas que não se veem serem vistas, né? Aquelas que ainda não foram provadas serem aprovadas. E se a sua fé tiver o tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover montanhas. Mas fica um aviso aí que tem uma passagem no filme que traumatiza todas as crianças. É o cavalo lá, meu Deus, no pântano do esquecimento. Jesus, isso aí estragou muita infância. Mas é um filme lindo, filme canadense maravilhoso. Claro, tá datado, né? Os efeitos especiais, a maquiagem, os animatrônicos, mas a história, ela fica aí imortalizada.
Terceiro lugar, um clássico do cinema. Clássico Mágico de Oz, 1939, concorreu ao Oscar contra o Vento Levou. Isso, a versão de 39 que concorreu ao melhor filme, né? Essa aí que nós estamos falando aqui, que é uma história, né, que é uma história muito mais antiga, um livro, né, mas que fala sobre coragem, sobre sabedoria, sobre buscar o caminho de volta. Exatamente. E sobre não viver na ilusão. E, inclusive, esse filme eu vejo muitos paralelos com o Peregrino, com o clássico cristão, no sentido que você está em busca da sua morada, de uma jornada em busca de um peregrino, no caso da cidade celestial, simboliza a nossa jornada para encontrar a eternidade com Cristo. Você tem ali a Dorothy, que foi levada por um furacão para esse lugar, para essa terra, aonde tem um mágico que promete resolver os problemas, e aí então ela se junta ao espantalho, ao leão, ao homem de lata, né? Cada um com sua demanda, né? Espantalho que é um cérebro, o leão que é a coragem, o homem de lata que é um coração, e aí então eles vão descobrir na jornada estas coisas, né? Não é o mágico que vai resolver, né? Porque ele nem é mágico, né? É um ilusionista, mas a jornada vai ensinar que eles podem encontrar esse caminho, que o de Dorothy é o caminho de volta para casa. E que Deus usa, às vezes, uma equipe de improváveis, de rejeitados, para fazer a obra dele. Ele gosta muito de fazer isso, inclusive. Segundo lugar, não poderia ser diferente. Aí sim. Em segundo lugar, nós temos C.S. Lewis e uma série de livros fantásticos que foram adaptados para uma série de filmes que são As Crônicas de Nárnia. As claro, Crônicas você já de sabe. Nárnia. Nós estamos falando dos filmes produzidos pela Fox, que depois foi comprada pela Disney, né? Isso. E aquela trilogia que foi muito boa, né? Cada filme... Você tem ali o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Que é o melhor do filme, inclusive. É o Príncipe Caspian, né? E a Viagem do Peregrino. A Viagem do Peregrino, exatamente. São 3 filmes que foram feitos pela Fox e que trazem uma metáfora sobre a pessoa e obra de Jesus, né? Então você tem ali a figura do Aslan, que é o leão que ressuscita, né? Como aquele que protege as crianças nessa jornada de autodescoberta. E você tem, Lewis cria um universo lindo para ensinar as crianças a respeito de valores da palavra de Deus. Exatamente. E isso é interessante que a analogia, né, a Bíblia e aos valores da palavra são muito diretas, porque ele é o filme alegórico mais creitão aí da nossa lista. Então, se você é mega pentecostal, você vai assistir. Esse não tem dando glória, né? Não tem erro, porque a pessoa que escreveu com a intenção de fazer um paralelo com a palavra de Deus. Imperdível, reveja e veja várias vezes com seus filhos. Mas não tinha como ser outro no primeiro lugar. Campeão! Matéria de fantasia. Filme de fantasia para crente, para não crente. Isso. É o Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Gente, a trilogia, 17 Oscars. 17 Oscars. Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Que ganhou o Oscar de melhor filme. Que ganhou 11 Oscars, só isso. Só isso. Você tem aí, então, a história do Um Anel. O anel que a todos quer dominar. É um anel que traz toda a maldade e que precisa ser destruído. Então, um improvável, de novo, um hobbit, ser mais simples, mais humilde, com menos dotes do universo da Terra-média, é designado para ir até a montanha ali da destruição, para jogar o anel e acabar com os planos de Sauron de retornar e dominar a Terra. Aí você tem os elfos, você tem os anões, você tem os homens, né? E todo um universo, toda uma construção de mundo magnífica que Tolkien fez e que dali nós podemos tirar muitas lições a respeito do coração humano, da natureza humana. A natureza pecaminosa, né? Representada pelo anel, que corrompe, isso, que afasta de Deus. Você tem ali os anjos e os demônios, representados pelos elfos, pelos orcs, né? Você tem a humanidade representada,
os hobbits, os anões. É um filme que eu vejo pelo menos os 3, eu vejo pelo menos uma vez por ano, eu tenho lá em casa, né? Os DVDs antigos. É um clássico, a trilogia se tornou um clássico moderno, né? É um clássico moderno, é um filme que todo mundo deve ver e crente deve ver com esse olhar. Tolkien criou um universo próprio nos livros, claro, língua própria. Se ler o livro, melhor ainda, que lá você tem uma experiência mais completa. Mas a adaptação ficou muito boa mesmo, né? Você vai aprender valores sobre amizade, sacrifício, a luta contra o mal, contra o pecado e como o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós imaginamos e pensamos e nos leva à vitória definitiva contra o mal. Top 5 filmes de fantasia para cristãos, check. Ufa! Assine o canal, compartilhe, comente e até o próximo Geekingdom, se Deus quiser.